Boa boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda-feira, nossa live do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. E hoje como nós vamos falar sobre a melancolia, aquele texto incrível, maravilhoso, aquela mensagem, né, do Evangelho, que está justamente no capítulo Bem-aventurados aflitos. Então, eu achei, abri o livrinho, Ceifa de Luz, estava lá, aflição. Então, eu vou ler para vocês. Olhai por vós mesmos. João. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retorne à existência, nos retome à existência. Além é a tarefa representativa, em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição, quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Trânsfugas do dever, nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando a aflição construtiva da jornada, o medicamento capaz de operar-nos a própria cura, ou o recurso suscetível de arrojar-nos a mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Emmanuel, né? Bom, vamos fazer a nossa prece inicial a partir dessas palavras, né, de Emmanuel, agradecendo essas oportunidades de estarmos juntos, dessa confraternização de amor e dando-nos essa oportunidade de abrirmos as nossas mentes, as nossas consciências, ampliando, não é, o nosso coração e agradecendo também todo esse apoio, não é, em nome de Jesus,
dos queridos amigos espirituais que estão aqui pedindo que levem toda essa vibração amorosa da nossa reunião para os nossos lares, para as nossas casas espíritas, para a comunidade do Andaraí, tão necessitada de amor, de conforto, de paz, enfim, para toda a cidade do Rio de Janeiro, aqui de Curitiba, né, também que está aqui representada, enfim, do nosso país também, tão necessitado de equilíbrio, de paz. E estamos aqui, então, mais uma vez, e hoje com a nossa querida Daisy, que veio lá do sul, trazendo frio aqui para a gente. Tomara que ela traga um friozinho lá de para nós. A gente está fazendo um friozinho aqui, mas acho que não é suficiente para a gente ter aquele gostinho de frio, né, Daisy? Então, deixa eu te colocar aqui. Você está aqui com a gente, Daisy querida, que é uma atuante, né, no movimento espírita, estudiosa da doutrina. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, como sempre. E hoje a Deise vem falar para nós sobre a melancolia, aquela página linda que o espírito François de Geneve deixou para a gente, né? Que é belíssima, muito consoladora, muito consoladora. Então, eu pensei, meu Deus, quem é que poderia falar sobre essa página? Me lembrei da Deise. Então, é ela que vem trazer para a gente esses comentários. Obrigado, Deise. Obrigada a você, Jurema. Como sempre, uma alegria a gente poder estar assim compartilhando reflexões com companheiros desse ideal espírita, né? E aí eu não sei, tá? Agora até o final do nosso encontro aqui, vamos ver por que que a Jurema lembrou de mim para falar dessa página, hein? Isso aí vai ficar agora, vai ficar na minha suspeita, né? Vamos ver o que que a gente pode compartilhar. Mas enfim, a gente está aqui para conversar, como a Juliana falou, dessa página Melancolia, que é uma página relativamente curta, né? É um texto relativamente curto do Evangelho, mas que eu acho que é bastante representativo do nosso momento, como assim, o momento evolutivo que estamos nesse orbe. É, e aí vou só compartilhar com vocês aquilo que eu fiquei refletindo ao ler essa página e espero que contribua aí também para a reflexão de vocês. Então vamos lá, vou compartilhar aqui, está liberado para eu compartilhar, né? Tá. Então vamos lá ver um pouquinho da. Ups. Vocês estão vendo já? Me dão um okzinho aí? Sim, Então, tá lá. Nosso tema melancolia. E no início, lá, como a Jurema já adiantou, né, está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e no item 25, ele intitula exatamente Melancolia. E começa com uma pergunta, né? Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? E aí eu acho que aqui a gente já pode parar e tentar fazer um exercício de autoconhecimento, porque talvez no nosso impulso de racionalizar o nosso conceito espírita, a gente talvez reagisse a isso e dissesse: não, eu não me sinto assim, porque eu estou encarnada, eu sei do valor da encarnação, então eu não tenho nada dessa vaga tristeza. Mas é curioso porque o espírito não diz para aqueles que sentem isso. Ele chama atenção, sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações. Então, meio como se fosse uma coisa inevitável. Não é eu vou escolher agora ficar triste ou aconteceu alguma coisa e por causa disso eu estou triste. É aquele sentimento que se apodera nos nossos corações e, aí um adendo meu, né? Quando a gente vai dando muita guarida a esse sentimento, a gente pode chegar a considerar amarga a vida.
E eu grifei essa palavra aí, tristeza, para a gente conversar um pouquinho sobre ela mais para frente. E aí, primeira resposta que o próprio Espírito dá já é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. E aqui a gente vê o alerta desse perigo, da gente agasalhar esse sentimento de vaga tristeza. Porque ele já explica que somos, como sabemos, espíritos encarnados e que essa sensação que às vezes se apodera de nós é essa vontade de fugir desse corpo, que bem lá no nosso íntimo a gente sabe que é um limitador da nossa liberdade, né? Porque eu, enquanto estou encarnada, não sei tudo que eu realmente sei, porque a minha memória fica limitada. Não posso ir a lugares todos do espaço em que eu talvez pudesse ir, porque mesmo como espírito temos limitações de entradas em alguns espaços, mas a gente sempre fica imaginando, né, e lembrando intuitivamente dos lugares onde a gente já foi. Então a gente sabe que essa encarnação tem muito valor, mas a gente também sabe que ela tem valor pelo que a gente vivenciar durante esse nosso contato no corpo, que é uma prisão. Então, se a gente começar a dar muita guarida a essa vontade, dessa liberdade que o corpo está nos tirando, a gente começa a sentir aquela vontade de sair dali, de nossos vãos esforços para sair desse corpo. Então, mesmo que não sejamos levados àquele ato extremo de fato terminar com a nossa vida, a gente vai passar a viver como aquele robô que não está aproveitando o fato de estar encarnado. Isso eu acho que para nós espíritas que compreendemos a vida como sendo essa necessidade constante de progresso que se renova em oportunidades a cada encarnação, se a gente abandonar, e às vezes, repito, não necessariamente literalmente abandonar o corpo, mas se a gente abandonar a existência nesse propósito de transformá-la em oportunidade de progresso, olha a gente jogando fora essa encarnação. Então, é preciso que a gente tome cuidado com esta vaga tristeza que se apodera de nós às vezes, mas em todos. Como a mensagem nos chama, todos passaremos, uns mais vezes, outros menos vezes, até por experiências, né, de saber lidar com isso, mas eu diria que é praticamente impossível um espírito encarnado passar toda a sua encarnação, pelo menos espíritos do nosso gabarito, né? Não estou falando de espíritos que já conseguem se sobrepor a si mesmos, mas nós, em algum momento da nossa existência, sentiremos essa espécie de aperto do eu queria uma coisa tão diferente, eu nem sei o que eu quero, mas essa vida é tão insossa e eu queria uma coisa melhor. E é curioso que ele. Apareceu um risco amarelo aí? Parece com É. vocês também? Não sei o que é isso, não está no meu. Sabe o que eu pensei que fosse do slide? Eu sei que Não, olha interessante, lá, e como se continua fosse uma acontecendo coisa de sem a besteira. artística. Hã? Eu pensei que fosse assim uma arte do slide. Não, e você vê que continua acontecendo aí, mesmo depois de eu falar, ainda teve mais risco. Não Eu sei, olhei para esse coisa amarela e falei assim, interessante esse slide do PowerPoint. não, não tem nada, Assim, não que tem nada. criatividade é essa? Inclusive, como os quadradinhos ficam às vezes em cima do texto, eu sempre sigo o texto também. Eu boto a mesma projeção no meu celular e vou seguindo por aqui também. E aqui não tem nada, então, ou seja, não sei. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. É, o importante, então, é que a gente comece a entender por que isso acontece. Por que a gente tem esse sentimento, essa vaga tristeza?
E aqui o próprio espírito, né, nos chama a atenção de que é essa aspiração à felicidade. Então, para a gente falar de melancolia, eu acho que a gente precisa entender, pensar um pouquinho em tristeza e nessa aspiração à felicidade. Então, a primeira pergunta é: melancolia é tristeza? Porque lembra que lá na definição dele ele diz que a melancolia é uma vaga tristeza. Mas a gente precisa, de fato, olha só, ele começa a riscar tudo. Gente, que coisa interessante. Não estou nem chegando perto dele. Vamos lá. É para dar movimento, é para dar Estou movimento, quietinha aqui. né? Eu estou vendo ele fazendo essas. Vamos lá. Deixa aí os risquinhos, é para se alegrar a gente. Bom, então, para a gente falar de tristeza, eu acho que é muito importante a gente lembrar Joana de Ângeles, em que vários momentos da obra dela ela fala de tristeza, mas eu trouxe assim esse pedacinho aqui do Atitudes Renovadas, em que ela chama a atenção de que muito melhor é a vivência da tristeza legítima e necessária, em caráter temporário, do que a falsa alegria, a máscara de felicidade sem conteúdos válidos. Por que eu acho interessante a gente pensar sobre essa fase, esse conceito que Joana sempre reforça? É de que a tristeza é uma emoção básica do ser humano e é uma emoção legítima e necessária. Então, ou seja, não é toda tristeza que para a gente tolir, não é toda tristeza que é abominável, digamos assim. Existe tristeza que é necessária. E aí, Joana vai sempre mostrar que toda vez que nós nos sentimos tristes, ou é uma reação, algo que nos aconteceu e que, portanto, a gente precisa refletir e internalizar, como também é um convite da nossa consciência a uma internalização para que a gente não fique só vivendo o mundo do lado de fora, mas para que a gente preste atenção no que está acontecendo no nosso mundo interior. Mas olha o que ela diz ali, ó. Ela é uma vivência em caráter temporário. Porque é óbvio que se a tristeza passar a ser a nossa emoção constante 24 horas por dia, a gente vai fazer com que isso vire patológico. E aí a gente vai cair talvez numa depressão, talvez num transtorno qualquer que não tem aí esse valor dessa interiorização, desse momento de reflexão. Mas o que ela nos chama a atenção é de que alguma tristeza nos é sempre necessária para que não caiamos nessa falsa alegria. Então, assim, a gente lembra, né? As redes sociais, por exemplo, é um show de vida perfeita, né? Todo mundo vai lá e posta aqueles momentos felizes como se eles fossem 100% do seu tempo. E tantas vezes nós olhamos e pensamos, puxa, tá vendo? Eu não consigo ser feliz assim. Por que o fulano é tão feliz e eu não sou? Então, é, é, essa euforia, porque isso não é uma alegria de fato, né? Não é uma alegria cristã, digamos. Isso é a euforia de viver momentos que o mundo classifica como alegres e felizes. E por isso que ela diz que isso é apenas uma máscara de felicidade sem conteúdos válidos. Muitas vezes a tristeza, essa vivência da tristeza, como ela diz, é que vai nos fazer reconhecer quais são os nossos conteúdos internos que de fato contribuem para a nossa felicidade. Então, quando no texto do Evangelho nós vemos essa vaga tristeza, é porque é uma sensação, a melancolia é uma sensação que se parece com a tristeza. Por isso ele chama uma vaga tristeza. É aquele sentimento que parece uma tristeza, mas ele é indefinido. A gente não consegue caracterizar muito bem. E a gente chama aquilo de tristeza, mas muitas vezes não é tristeza, é melancolia. Então ele segue dizendo que, crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Veja que aqui ele já chama de impressões.
porque a gente não sabe realmente definir essa tristeza, essa espécie de tristeza. Mas o que, que ele fala? Essas impressões enfraquecem a vontade. Então, aqui é que está um alerta para que a gente perceba quando é que eu estou sentindo aquela vontade apenas de ficar comigo mesmo, de refletir sobre o que me acontece, de traçar novos rumos, de fazer as minhas próprias análises. Isso é muito produtivo. Mas quando essa vontade é só de recolher para não ter vontade de fazer nada, ou seja, uma vontade que é para enfraquecer a vontade, aí podemos estar é, frente à melancolia. E aí ele diz: são inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Então, nós sempre queremos essa vida melhor. Mas não as busqueis nesse mundo. Porque quando a gente aspira a uma vida melhor, mas a nossa classificação do que é melhor é em relação aos parâmetros da vida material, aí a gente vai dar com os burros na água. Porque a verdadeira aspiração de todo espírito imortal tem que ser a da vida melhor como espírito imortal. Uma vida melhor como espírito encarnado é bastante limitado. E aí ele diz: não a busqueis neste mundo. E a gente lembra de quando Jesus dizia, né? O meu reino não é deste mundo. Mas vamos prestar atenção, porque o que Jesus disse foi: o meu reino não é deste mundo, mas ele pode ser neste mundo. Então ele não é deste mundo porque ele não vem deste mundo, mas ele pode ser neste mundo porque dependendo das minhas condições interiores, eu posso estar vivendo o reino de Deus mesmo neste mundo, né? E normalmente as pessoas pegam essa frase de Jesus e dizem: ah, tá, então eu nunca vou ser feliz aqui agora, esse mundo nunca vai ser bom, porque o reino de Jesus realmente não é deste mundo. Ele não é deste mundo nos valores, mas os valores do Cristo podem acontecer em qualquer espaço onde eles sejam honrados. E aí a página continua: e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, ou seja, aqueles que já conhecem, né? Porque todos os espíritos pertencem a Deus. O que ele está querendo dizer aqui é que são aqueles espíritos que já se identificam com o Pai e com a divindade, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação. Então ele volta àquele conceito de que aquela vaga tristeza é porque a gente sente aquela vontade de se libertar do corpo físico, olha a palavra de novo, libertação, por causa da felicidade. Olha a palavra ali de novo, quando ele fala da felicidade. Então, a gente ouve Joana novamente, quando dessa vez lá no Vida, Desafios e Soluções, ela coloca: não se creia, portanto, equivocadamente, que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem, no sentido de acumular recursos, fruir comodidades, gozar sensações. É o que Joana sempre fala, né? O melhor não é viver bem, é bem viver. Nós, como espíritas, sabemos da imortalidade da alma. Então, essa nossa, como eu já comentei antes, esse nosso anseio de felicidade tem que ser pela felicidade como espíritos imortais. Mas se a gente colocar a felicidade nesse parâmetro, olha que figura boa, não é? Que gravura deliciosa. Todo mundo não sente vontade já de deitar aí nessa rede, nesse quentinho desse sol. Eu, então, hoje com esse frio que está aqui, olha esse solzinho aquecendo, né? De preferência, bota um livrinho na nossa mão aí, gente. Olha, tem coisa melhor que sentar nessa rede e ler um livrinho, nesse quentinho, nesse silêncio. Eu já estou imaginando ali o silêncio, os passarinhos, só assim, né? Aquela coisa gostosa. É óbvio que isso é uma sensação boa. E não há nenhum problema em nós aproveitarmos as nossas oportunidades de deitarmos na rede de vez em quando. O complicado e o negativo para o nosso bem viver é que a gente acredite que é isso que a gente tem que fazer a vida inteira. E que a vida só será boa quando a gente puder fazer isso a vida inteira. Essa é que é a questão. A gente esquece, por causa dessas sensações
que podem ser legitimamente vivenciadas. Vamos lembrar que Deus não colocou o prazer no mundo para nos tentar. Ele deixa que certas coisas sejam prazerosas justamente para que tenhamos renovação de energias. Mas o foco principal da nossa encarnação não é viver bem, é bem viver. Aproveitar as oportunidades de crescimento como espíritos imortais. Então, nesse ponto, fica fácil a gente pensar nessa pergunta, né? O que se opõe à felicidade? É a tristeza? É a melancolia? É porque a gente é triste ou a gente é melancólico que a gente não alcança a felicidade? E aí me parece simples a gente responder que não. Não é a tristeza e não é a melancolia que se opõem à nossa felicidade, mas sim a falta do sentido existencial. Porque é isso que mais uma vez fica muito adormecido dentro de nós e que a gente precisa resgatar. Qual é o sentido da nossa existência? Por que estamos encarnados e o que temos feito dessa encarnação? Joana de Anjos, lá no Desperte Seja Feliz, ela comenta que, ao descobrir a finalidade da vida, o ser emerge da pequenez na qual se encontra e vence todos os obstáculos. Não importa quais sejam os mecanismos da evolução, o essencial é conseguir. Eu acho forte, né, essa frase, porque ela diz, ao descobrir a finalidade da vida, o ser emerge da pequenez na qual se encontra. Então, ou seja, a gente tende a viver uma vida muito limitada, muito pequena, sem sentir toda a grandiosidade da oportunidade dessa encarnação. E olha que quando ela fala ao descobrir a finalidade da vida, não creio que seja assim, a finalidade da vida é que a gente progrida. Isso é a realidade de todos os espíritos. Mas eu acho que quando ela fala ao descobrir a finalidade da vida, cabe a nós identificarmos qual é a minha finalidade nessa vida. Porque a finalidade de todos nós que aqui estamos é resgatar, reaprender. Mas exatamente resgatar e reaprender o quê? Porque é aí que a gente vai, de fato, vivenciar essa vontade de superar todos os obstáculos. É aí que a gente consegue, aí que eu acho brilhante, especialmente Joana fala muito sobre isso. Acho brilhante que ao descobrir essa finalidade da vida, e não necessariamente quando conseguirmos ser espíritos de luz, ou quando conseguirmos conquistar uma virtude, mas todo o tempo em que eu sei do porquê que eu estou aqui e do quanto eu estou tentando me engajar nesse mecanismo de evolução, aí é que eu descubro a alegria de viver. Gente, olha só, aí mesmo é que o bicho ficou alegre, olha só como ele riscou agora tudo. Agora tá tudo riscado, porque agora é uma alegria só de viver, né? Mas, Interessante. nossa, Estou achando incrível isso. e aí assim, quando a gente pensa em alegria de viver, mais uma vez, precisamos estar atentos de que não é a alegria que o mundo convoca. E não é o fato da gente vai viver sorrindo todo o tempo ou de que a gente não vai ter nossos momentos de tristeza e até mesmo nossos momentos de melancolia. Mas eu gosto muito de uma fala do Chico Xavier, quando ele disse que o espírita tem todo o direito a sentir tristeza. E aí, muitas vezes, é importante que ele entre no seu quarto e chore. Chore bastante, mas quando acabar, saia do quarto com o seu melhor sorriso e vá trabalhar.
Então, assim, de novo, lembra que lá no início ele fala, às vezes se apodera de nós uma vaga tristeza, ou mesmo quando for uma tristeza legítima e necessária na fala da Joana, que tenhamos esse momento em que a gente se recolhe, se a gente se interioriza, e se for necessário, se aquilo nos fizer bem, que choremos. Choremos diante de alguma dificuldade, porque é o alívio daquela sensação de opressão que a gente tem, porque viver é desafiador. Se não fosse desafiador, a gente nem precisava encarnar, porque significa que eu já estava fazendo tudo aquilo dali. É, o que me leva a escolher uma encarnação é aprender alguma coisa que eu ainda não sei. E todas as vezes que eu tenho que aprender alguma coisa que eu ainda não sei, vai ter esforço, vai ter sacrifício, vai ter dor, sim. Não é aquela dor que é para arrasar, mas é a dor do desafio. Mas isso não significa que em nós, lá no fundo, como estrutura dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, não haja a alegria de viver. Mais uma vez, porque lembramos que estamos aqui com um propósito. E se temos esse sentido existencial, não tem como não ter a alegria de viver. Ou seja, a alegria de viver pode conviver com momentos esporádicos de tristeza e até mesmo momentos esporádicos de melancolia. O que nos cabe é nunca deixar que melancolia ou tristeza passe a ser a nossa estrutura. A nossa estrutura tem que ser embasada na alegria de viver. E é por isso que vamos encontrar Emmanuel lá no Caminho Verdade e Vida, dizendo: a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos de júbilo, são caminhos para júbilos imortais. Então, vejam, a nossa alegria de viver tem que ser essa alegria cristã. A alegria de quem confia no Mestre como sendo governador do nosso planeta. Aquela alegria que não consta dos prazeres da inconsciência, ou seja, daquele que, não pensa, quero só aproveitar a vida, deixa a vida me levar. Só se vive uma vez. Essa então a gente não pode nem usar, né? Porque se a gente é espírita, a gente sabe que a gente não vive só uma vez. Mas não pode ser aquela alegria só de viver as sensações e os prazeres materiais. Repito, não há nada de errado em vivermos os prazeres da vida material, desde que eles não sejam da inconsciência, daquilo que não conversa com a minha proposta de vida cristã, mas se for um prazer saudável, ele pode existir na minha vida. O que eu também não posso é achar que a minha vida, só a minha alegria de viver, depende apenas de eu conseguir viver o tempo inteiro em prazer. E aí Emmanuel é bem claro, né? De onde vem essa alegria, essa alegria de viver? Dessa sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Veja se não é o que falamos. Todos os desafios que passamos na vida não são porque Deus está dormindo e aí alguém fez isso acontecer para a gente, aquela dor chegou errada, não era para mim. Isso não existe. Como dizia o Divaldo, né? Bateu, doeu, pega que é seu, né? E é fato. Se doeu, é porque ali tem alguma coisa que eu precise aprender. E isso, o que eu aprender nessa situação, me será acrescentado nessa minha vida de crescimento, de evolução espiritual. Por isso ele diz: para júbilos imortais. Porque o que eu aprender será constantemente uma alegria para mim por toda a imortalidade. E aí, voltando ao nosso texto, vemos lá: lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra,
tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Eu não consigo pensar numa forma mais encorajadora para nós do que essas frases, né? O Viktor Frankl, ele encarou toda uma situação de campo de concentração, né? E ele fez ele tomou para ele que ele ia fazer uma análise, era psicólogo, né? Então ele tomou para ele aquela que ele ia fazer uma análise de por que algumas pessoas sobreviviam no campo de concentração e outras não. E ele, ao sair de lá, ele criou toda uma filosofia, né? Em que ele mostra que sobrevivia no campo de concentração todo aquele que tinha um propósito existencial. E todos sofreram os mesmos desmandos, né? A mesma tragédia, vamos dizer assim, que a gente sabe que foi o Holocausto. Mas ele dizia que não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz com o que a vida fez com você. Então, o que nós precisamos é afrontar resoluto qualquer coisa que nos aconteça, porque estaremos, a partir do conhecimento espírita, a partir da nossa reflexão, a partir dessa vontade de fato crescer, de se interiorizar e de se conhecer, nós seremos fortes e corajosos. Quanto mais a gente reforça em nós esse conhecimento de que somos imortais, de que Jesus está ao nosso lado, de que todo dia é uma oportunidade de crescimento e que isso é de uma beleza. Porque Deus podia ter criado todo mundo prontinho. Nessa semana mesmo eu estava tendo uma conversa aqui em casa sobre por que se Deus queria criar, se Deus tem toda a capacidade do mundo de criar o que quer que fosse, por que não criou lá a gente já perfeito? Né? E a gente fica imaginando, seríamos o quê? Todos robozinhos iguais? Falta de graça, né, gente? Falta de beleza. A beleza está em justamente essa nossa possibilidade de se autofazermos, porque fomos criados por Deus, mas o Espírito se faz o que é. Nós todos tivemos o mesmo início. Fomos criados simples e ignorantes, mas seremos bastante diferentes no final. Ou a gente vai criar a ideia de que a gente nem conhece, né? Em todos os detalhes, a gente não tem capacidade de entender tudo isso. Mas assim, me parece tão pobre que todo mundo vai então, quando chegar a ser espírito evoluído, é todo mundo igualzinho. Não. Eu tive experiências diferentes, eu terei conquistado as mesmas virtudes que a Jurema, que a Nádia, que o Pedro Paulo, que Augusto. Terei conquistado as mesmas virtudes, mas a forma de manifestação dessas virtudes, ou dessa mesma virtude em todo mundo, vai ser bastante diferente. E é lindo que assim seja. É um colorido muito bonito para essa criação. Né? Isso sem a gente entender exatamente todas as razões divinas, mas só refletindo no que a gente já pode compreender. Isso tudo, a reflexão sobre isso, tem que nos fortalecer e nos tornar mais corajosos para que sejamos sempre capazes de afrontar todas essas dificuldades, que é a palavra que a gente mais usa, mas que eu nem gosto, porque eu prefiro a palavra desafios. Porque quando a gente pensa num desafio, a gente tem interesse de vencer, né? de ultrapassar. Dificuldade é uma coisa que, ai meu Deus, vai ser ruim. Desafio não. Desafio a gente sempre quer encarar e aprender aquilo dali. Então, já que estamos nessa reflexão de vamos encarar os desafios,
vamos também pensar nos momentos em que o desafio é essa melancolia, é esse sentimento apertadinho de, ai, estou tão cansada já dessa encarnação. Né? Eu queria tanto já estar. Ai, podia ser uma outra colônia espiritual, né? Já tô querendo conviver só com espíritos que estejam na mesma proposta, porque a gente, nesse planeta, a gente tem que conviver ainda com todo tipo, né? Os que nos são afins e os que não nos são afins. Mas eu queria tanto, ai, já tá vivendo lá, já pensou, um ambiente assim, um centro espírita, onde a gente não tivesse que ter desavenças, como se no centro espírita a gente não encontrasse desavenças. Mas a gente sempre entra no centro espírita e aí aquela coisa do, ai, meu irmão, né? Aí eu chamo de irmão, porque eu quero aquele lugar que eu vou chamar todo mundo de irmão, que eu não tenho chateação, não tenho, a televisão não passa notícia ruim, eu não tenho que fazer declaração de imposto de renda, né? Aquelas coisas todas que a gente sabe do nosso dia a dia, que são bem chatinhos. Então, isso sem falar das grandes dores. Mas que quando a gente tenha esse sentimento de esse apertinho no coração, a gente volte a botar luz na nossa alegria de viver. A alegria de quem reconhece que a sua vida tem valor e de que eu estar aqui tem sentido existencial. Então eu queria terminar a gente lembrando a carta de Paulo aos Filipenses, que é inclusive chamada por muitos de a carta da alegria, em que ele diz: estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez: alegrem-se. Mas alegrem-se, olha só, dessa alegria no Senhor, não da alegria do mundo. Que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. Olha a necessidade, né, a importância do nosso exemplo. A doutrina espírita tem que servir para nós como aquele encorajador que vai além das palavras e que todos os outros que nos vejam identifiquem em nós não a perfeição, mas aquela vontade de ser melhor e de ser amável com tudo e com todos, com tudo que nos aconteça. E ele diz: o Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Então, olha só, quando a melancolia começar a invadir, a gente estiver com dificuldade de identificar como que eu vou espantar essa vaga tristeza que não me leva a construir nada, que eu ore, que eu me conecte ao Senhor, porque aí a alegria desse Senhor, como ele diz no início, ela vai me contagiar. E ele diz: contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Então, contem a Deus, porque a gente vai estar abrindo o coração e vai estar dando vazão à melancolia ou à tristeza indevida, aquela coisa que está se tornando muito persistente, que está empanando a minha alegria de viver. Conte a Deus, não porque Deus necessite. Isso é que eu acho muito lindo, gente. Vamos lembrar que a gente não ora porque Deus precisa que nós contemos a eles as nossas coisas. A gente não ora para pedir a Deus e só se a gente orar é que Deus vai dar. A gente ora porque a necessidade é nossa. A gente ora porque a oração é para nos elevar a vibrações melhores. É para que a gente suba a Deus e não para que Deus desça a nós através da nossa oração. Então não pode, a gente pode contar das necessidades, mas nunca esquecer de agradecer, porque se estamos já com essa luz de analisar o que nos acontece, isso já é muito produtivo para essa nossa caminhada evolutiva. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, o que Paulo nos diz aqui? Que se a gente se encher de alegria
encher de amabilidade as nossas atitudes, não há por que nos afligirmos, porque em contato, através da oração com as vibrações melhores, nós estaremos com a paz de Deus. E aquele que tem a paz de Deus sabe que está no local certo, no momento certo, e vai poder dizer para a melancolia: Ok, melancolia, eu entendo de onde você vem, mas você não tem lugar na minha vida permanentemente, porque o lugar da minha vida é conservar a mente e o coração em Cristo e com isso conseguir fazer da minha encarnação uma grande oportunidade de crescimento meu e daqueles talvez que estejam ao meu redor. Gente, foi isso. Espero que tenha trazido alguma coisa aí para vocês também poderem pensar. E agradeço mais uma vez a oportunidade, porque, como eu digo sempre, né? Quem traz o estudo é quem mais se beneficia, porque a gente ficou pensando alguns dias sobre isso, né? E geralmente os temas são porque a carapuça entra e vai lá no pé, né? Certinho, é o nosso tamanho, né? Quando o tema chega para a gente, é o que a gente precisa no momento. Então, quero agradecer bastante o convite renovado da Jurema e agradecer a paciência de vocês aqui em ouvir as minhas reflexões. Muito obrigada. Então, Deise, eu estava te ouvindo e estava me lembrando que essa mensagem que foi mandada por François de Geneve, o François de Geneve é São Francisco de Sales, né? Ele viveu século XV, XVI. E foi teólogo, ele foi um clérigo na igreja, mas ele foi também teólogo, foi um escritor. Você sabe que o, ele é um padroeiro dos escritores, dos jornalistas, das pessoas surdas, dos educadores católicos. Olha que figura incrível, né? Mas o que caracterizava ele era uma mansidão, uma meiguice, uma paciência. Ele era um grande orientador religioso, né? E ele era uma pessoa meiga, que conversava, talvez por isso, porque eu li isso antes até de te chamar. Eu falei assim, acho que a Deise se encaixou nisso. Mas é uma figura impressionante, né? E ele não deixou só essa mensagem. Tem outras mensagens no Evangelho, né, dele, e é essa coisa do perdão, essa meiguice e essa consolação, porque essa página é de uma consolação, né? É de uma é uma coisa eu adoro ler essa página toda hora. Eu de vez em quando abro só para poder ler essa página, o Evangelho, né? Então, vou passar agora para o Augusto. Augusto, Sim, sim. Essas reflexões me leva à busca do entendimento da prece, porque eu também oro o dia inteiro, mas eu já compreendo que eu não oro para pedir, como se Deus não soubesse o que eu preciso, quem eu sou. Eu oro para que eu entenda o que eu preciso fazer para que eu consiga trabalhar esse crescimento evolutivo da oportunidade reencarnatória. Então, não há vítima aos olhos do Pai, e sim a oportunidade que nós temos no momento da dor, da angústia, da melancolia, de fazer um alto mergulho, né? Buscar um autoconhecimento. Ajuda para isso a gente tem a beça. Nós temos os nossos amigos espirituais que estão ali confiando em nós, aqueles que ainda não, né, e acreditam que eu não vou conseguir, mas se eu mergulhar no âmago de mim mesmo, eu vou buscar os recursos. Por isso que eu estou reencarnado. Por isso que cada um de nós está reencarnado com todos esses subsídios que existem. Então vamos aprender a refletir, vamos fazer, como Santo Agostinho recomenda, ao final de um dia, a análise do meu comportamento, né? E dessa maneira eu vou saber ouvir.
Eu preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque as informações estão aí. Eu preciso selecionar. Eu não posso perder meu tempo e reclamar que a vida é muito curta. Ela é muito curta porque eu preciso compreender que é uma existência, porque a vida é imortal. Então, eu terei sempre oportunidade, mas que eu não adie essas oportunidades, né? Outro dia eu vi alguém pedindo paciência e dizendo, ah, mas não demora não, porque eu estou precisando de ter paciência agora. Então, que a nossa paciência seja o reflexo da autoanálise e a iniciativa da reforma íntima, né? Dessa transformação necessária nessa oportunidade reencarnatória. Então é isso, tá, Deise? Obrigado. Passo a palavra para a Cristina. Obrigada, Deise, que você fez a gente refletir muito sobre a diferença entre a tristeza e a melancolia, né? Muito importante essa colocação, né? Essa distinção, né? Porque muitas vezes a gente vai misturando, né? Então, eu também gostei da parte que menciona como vencer a melancolia, né? O caminho seria a oração, né? Então, a necessidade da nossa oração é grande, né? De estarmos sempre buscando, né? A, a prece, buscando Deus, buscando Jesus, buscando a Mãe Santíssima, porque a gente pensa assim, ah, mas para que rezar, né? Mas é, a gente quiser um ventinho dentro de casa, a gente tem que abrir a janela, né? Se é com a janela fechada, o vento não entra, né? Então a gente tem que se abrir, né, para ajuda espiritual, se abrir para os nossos mentores, se abrir para a ajuda de Jesus, ajuda divina, ajuda da Mãe Santíssima. Quer dizer que nós temos que nos abrir para essa e não nos fecharmos, né? Porque a melancolia fecha, a tristeza fecha, né? Impede que a gente se abra para a luz, né? Na verdade, essa é o nosso caminho, nos abrirmos para a luz, né? E deixarmos de nos aprisionar, né, pelos pensamentos negativos, pelos pensamentos aqueles pensamentos repetitivos, né, são até perigosos de ficar repetindo os pensamentos, né? E sempre nos abrirmos para a luz. Gostei muito da sua explanação, aproveitei bastante, vou meditar muito sobre esse assunto. Obrigada. Eu vou passar para o Pedro Paulo. Pedro Paulo, como é que está seu microfone? Está escutando. Ainda está com dificuldade, né? Então, É, não sei se estão me ouvindo bem, não. Alô, Jurema? a gente ainda não te ouve direito, não, Pedro Paulo. Então, tá ainda ruim, Jurema. Eu vou passar para a Nádia para fazer as considerações e a nossa prece final. E antes, gostaria de convidar vocês, então, para a semana que vem. Quem estará conosco é Paraguaçu Roriz, que já esteve aqui conosco, a minha colega lá do Sérgio, né, da Mediunidade, e ele vem falar sobre Deus. Então, passo para a Nádia para fazer algum comentário e depois fazer a nossa prece final. Tá, Nádia? Tá bom. Agradecer a Deise. Pouco tenho que acrescentar. E eu fiquei muito feliz quando você citou o Chico Xavier, né? A gente fala Chico com essa intimidade toda, porque ele tinha aquela frase sempre que ele repetia, que era de Maria, né? Tudo passa. Então a gente não pode se entregar nesses momentos da nossa fraqueza que a gente tem, né? Esses momentos de melancolia e de tristeza, a gente não pode se entregar a entender que aquilo tudo passa, né? E uma frase também que ele falava que era para a gente sorrir mesmo na dor, né? Porque o sorriso, né, sempre levanta um pouco. E eu agradeço muito o seu estudo, me fez muito bem, principalmente os risquinhos, trouxe
Não, é que trouxe uma Vai ser o alegria. meu desafio. Esse vai ser o meu desafio. Descobrir o que que é que aconteceu sem que eu toque, entendeu? Aquele negócio. Vou descobrir, gente. Vou descobrir. Alguém estava Vai. querendo fazer uma brincadeira. É, eu também achei. Efeitos físicos. Mas então, Daisy, vamos então fazer a nossa prece, o nosso encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, esses momentos que estamos refletindo, Senhor, sobre o teu Evangelho, o Evangelho de Jesus, esse legado que ele nos deixou, um caminho certo, Senhor, a traçar, para que a gente possa descortinar os nossos segredos íntimos, aquelas nossas fraquezas que nos traz, às vezes até empecilhos, mas que possamos, Senhor, vivenciar o Teu Evangelho todos os dias, todas as horas, e agradecer a vida, agradecer esses momentos que aqui estamos estudando, agradecer o nosso trabalho na nossa comunidade do Andaraí, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Agradecer a todos aqueles que aqui estão, que seus lares sejam fortalecidos. E agradecer, Senhor, o nosso planeta, um planeta tão lindo, governado por Jesus, que o Senhor nos deu, Senhor. Abençoe a nossa humanidade, para que eles possam, Senhor, vibrar na paz, vibrar na luz, e vibrar principalmente no seu amor, Senhor. Abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, Deise. Um abração para você, viu? Boa noite para todos. Boa Boa noite. noite. Durmam Se bem. quiserem, vem. Se Deus Se quiser. agasalhem. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite a noite a todos. todos. Tchau, tchau, Beijo, Deise. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Bê. tchau, tchau, gente.